Falando francamente, senhoras e senhores, hoje uma segunda-feira diferenciada das segundas-feiras. Diferenciada no aspecto político, porque toda a cidade vive aí, olha e acompanha o desenrolar político de uma situação em que envolve vereadores, denunciantes, prefeito municipal. Há algum tempo atrás, um grupo de advogados impetraram na justiça aí um pedido de formação de uma comissão processante por parte da Câmara para apurar irregularidades na compra e distribuição de óleos e lubrificantes organizado, preparado pela empresa da Prefeitura Municipal, pelo empreendimento aí e pelo setor de serviços e obras públicas, cujo titular era Alexandre Menezes. Feita essa apuração, feita essa denúncia, houve por bem a Câmara Municipal de Birigui, sob a presidência de José Luiz Buchala, e contando com os demais 14 vereadores, fazer aí a formação da comissão processante que foi feita através de sorteio, saindo aí como presidente dessa comissão o vereador Dr. César Pantarotto, o Cezinha, como relator o vereador Cleverson da Unidiesel, o Todd, e como membro aí o Paulinho do Posto. Essa comissão, senhoras e senhores, procurou apurar tudo aquilo que estava relativamente em denúncia. Várias visitas ao setor competente da prefeitura foram feitas, oitivas foram realizadas e a comissão alega que não conseguiu, porque não compareceu o responsável pela secretaria na época, Alexandre de Menezes. Feito tudo isso, apurou-se tudo que tinha que se apurar em relação, ouviu as pessoas envolvidas, teve testemunho também até do advogado da Prefeitura Municipal, advogado do prefeito Leandro Maffei. Feito todo esse aparato aí, chegou-se à conclusão de que a comissão teria que entregar o seu relatório e o fez. E esse relatório da Câmara Municipal, da comissão processante, será discutido, analisado, se a sessão for realizada hoje às 4 horas da tarde. Marca aí, senhoras e senhores, mais um grande e positivo momento político que toda a cidade acompanha e faz a sua torcida. Eu disse que poderá ser realizado porque existe um agravo de instrumento feito aí judicialmente pelo chefe do Executivo no Tribunal de Justiça, onde ele pleiteia através do seu advogado, alegando que, inclusive, o secretário Alexandre Menezes não foi ouvido pela comissão. A comissão o intimou 2 vezes e ele não compareceu. Por isso, o prefeito, juntamente com sua equipe, entraram no Tribunal de Justiça e esse recurso entrou na última sexta-feira, no sábado, pagamento dos custos do processo e até às 14 horas de hoje, aguarda-se a decisão do Tribunal de Justiça se acolhe ou não o pedido do prefeito. Se o pedido do prefeito for aceito, não haverá sessão. Se for considerado irregular, se não for considerado, aí então a sessão deverá ter seu início marcado para as 4 horas. Há muita pressão dos políticos aí e que verdadeiramente aí transformam naquilo que se poderia dizer do grande momento político numa expectativa muito grande. A torcida dos dois lados. Muitos são aqueles que querem a cassação do prefeito que não concordam com o tipo de administração que ele realiza. Ele, por sua vez, e também o seu grupo político, querem que ele se mantenha no cargo. Inclusive, algumas reuniões nesse sentido foram feitas. A boca pequena apurou-se que, provavelmente, o prefeito tem até uma surpresa em relação à sua base. Alguns vereadores que formam a sua base, segundo nós apuramos, não é oficial, alguns vereadores da sua chamada base não estariam contentes com os fatos que ocorreram e estariam dispostos até mesmo a votar
pela cassação do chefe do Executivo. A jogada é muito grande, a jogada é importante. Nesse aspecto aí, há um acompanhamento total, que deverá ser feito por volta das 4 horas da tarde. Presidente José Luiz Buchala, vice-presidente o Wagner Mastelaro é o primeiro secretário e também o segundo secretário é Fabiana Amadeu. Essa é a mesa diretora da Câmara Municipal de Birigui. Os demais vereadores, temos aí o Marquinhos da Ripada, o Todd, Paulinho do Posto e também temos o Wagner Mastelaro aí e também o André Grosso. Temos ainda os vereadores Vadão, o vereador Dr. César, o Santelo, o pastor Reginaldo, a vereadora Si, a vereadora Osterlane e também aí o da Fé. Dessa forma são os 15 vereadores. Dessa forma aí são eles que vão decidir o destino do chefe do Executivo. Birigui já passou momentos aí de grande empolgação, de grande expectativa de assuntos políticos, mas notadamente agora por causa da interferência das páginas sociais, da internet, muito se apura e muito se dá a conhecimento e muito vive a expectativa de tudo isso ocorrer no dia 4 de setembro. Falando francamente, a nossa opinião é que todos devem acompanhar o desenrolar dos acontecimentos para depois emitirem as suas opiniões. Então, por essa razão, senhoras e senhores, nós estamos nessa expectativa. E falando francamente, nós acreditamos que muita coisa ainda vai acontecer até as 2 horas da tarde. Se acontecer, automaticamente muda-se os destinos da história política de Birigui. Se o prefeito vier a ser cassado pelo regimento interno e pela lei orgânica dos municípios, quem deverá assumir será o José Luiz Buchala. Ele falou aqui no nosso programa que se tiver que assumir, assumiria sim, mas não seria o gosto dele, desse jeito e dessa maneira. Gostaria de ser prefeito de Birigui, eleito pela vontade do povo, não por um cumprimento de uma lei. Então, se caça o prefeito hoje, amanhã o prefeito será José Luiz Buchala. O vice-presidente assume a Câmara Municipal e o pintor Osiel Pintor é o substituto suplente do vereador José Luiz Buchala. Assim é essa história política de Birigui. Assim esse é o momento de Birigui. Quem acompanhou pelas redes, pelas páginas aí, viu críticas de todos os lados, defesas de todos os lados aí, e chega-se à conclusão. Será que Birigui merecia tudo isso? Será que isso é bom para Birigui? Como será, a repercussão lá fora da situação aí, dessa situação, se o prefeito vier a ser cassado? Como será a atuação, como será a situação no governo estadual, no governo federal? Como deverá desenvolver a cidade nesse tempo aí, que prende aí a essa situação de José Luiz Buchala ser prefeito municipal de Birigui, consequentemente sendo prefeito aí, não poderá ser candidato a vereador. Então, são coisas que estão sendo analisadas friamente. Tem gente que tem a aposta que o José Luiz Buchala não assumirá a prefeitura municipal de Birigui. Isso são outros 500. Para nós, ele disse aqui que gostaria de assumir de um outro jeito, não obrigatoriamente para cumprir uma lei. Ficamos falando francamente aqui e aguardando o resultado amanhã.